Glória a Deus. Se é para o Senhor, pode ser mais forte, amém? Aleluias. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, você de casa, você que está nos ouvindo pela rádio, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estava ali atrás agora e o Senhor direcionou algo diferente, nós começarmos esse culto um pouco diferente. Vamos continuar adorando ao Senhor? Eu já pedi a Mário Júnior aqui para preparar um louvor. Mas agora as crianças subiram, você não precisa preocupar, com as crianças. Vamos adorar ao Senhor. O Senhor nós estamos na casa do Pai para adorar, para prestar um culto de louvor e adoração. Esse é o seu momento com o Senhor. Então adore ao Senhor. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. Ai, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão bom. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Vamos continuar adorando ao Senhor agora com a palavra. Livro de Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 20. Glória a Deus. Gênesis 21, do 8 ao 20. Amém? Amém ou misericórdia? Glória a Deus.
A palavra do Senhor fala para nós assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamado a sua descendência, mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou a Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha-se em pé, levante o menino e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou um flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Pai, continue falando conosco, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que eu diminua, mas que o Senhor seja exaltado. Que não venha nada de mim, Senhor, mas tudo venha do Senhor para as nossas vidas, Pai. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias. Pode se assentar em nome de Jesus. Essa noite, o Senhor quer falar algo sobre deserto. Glória a Deus. Aqui nós vemos a história de Agar, uma serva egípcia que servia a casa do patriarca Abraão. E vamos dizer que a Sara, a sua dona, ela precipitou um pouco com aquilo que Deus tinha prometido e falou com Abraão para deitar com a sua serva. E ele fez, e ele teve um filho, Ismael, o filho da precipitação. Mas se passaram um tempo, e Deus cumpriu a promessa. Aquilo que ele tinha falado, ele cumpre. E Sara, mesmo velha, ela teve um filho, Isaque, o filho da promessa. Chegou-se um tempo, né, do desmame, aqui Abraão faz uma festa, né? E Sara vê Ismael olhando para Isaque, assim, meio estranho, e ela fica muito chateada, com raiva, e quer que Abraão ponha ela para fora. E assim ele fez, mas ele fez não só porque ela pediu, mas porque Deus orientou. Abraão estava ligado com Deus, e Deus falou com ele: pode deixar ela embora, porque eu sou com ela. E assim aconteceu. E agora, a vida de Agar, a história de Agar, é uma história que para nós mostra assim, fuga, decepção, tristeza, solidão.
Mas, por um outro lado também, a vida de Agar nos ensina a superação, a provisão e a intervenção divina. E aqui, Sara está no deserto novamente, porque ela já esteve no deserto uma vez. Depois nós vamos ler sobre isso. Deserto, lugar de ensino de Deus. Lugar onde Deus vai trabalhar o meu e o seu caráter. Aonde Ele vai nos ensinar, vai nos colocar no eixo novamente, para que a gente possa cumprir aquilo que Ele tem para cada um de nós. Agar, a situação que Agar vive aqui, que é narrada para nós aqui na Bíblia, talvez é de muitas pessoas, muito de nós, que vivemos na solidão também. Vivemos afastados, vivemos tristes. Mas a palavra de Deus fala para nós que tem alguns ensinamentos para mim e para você. E o primeiro ensinamento sobre a vida de Agar e sobre o deserto, que depois que ela está no deserto, Deus sempre terá uma resposta. Ele sempre vai ter uma resposta. Agora está lá Sara e Ismael sozinho, sem água, sem provisão. E no versículo 17, fala para nós assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar e disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde está. Sabe, amados, Deus, nesta noite, Deus me trouxe aqui para falar algo para você. O choro, o seu choro, Deus tem ouvido. As suas lágrimas têm chegado ao trono do Senhor. Aqui Deus ouviu a voz do menino, o clamor do menino. Esse menino vivia com Abraão, então ele via os exemplos do pai, os ensinamentos, aquilo que o pai fazia em relação a Deus. E ali no deserto, ele clamou. E Deus ouviu. Você tem clamado ao Senhor. E Deus tem ouvido o seu clamor. Ele não só ouviu, mas como Ele também tem um direcionamento para mim e para você. Não temas. A palavra fala, o que você tem, Agar? Não tenha medo. Talvez você está passando por uma luta, uma tribulação grande. Algo tem te atormentado. A sua oração, o seu clamor tem chegado ao trono do Senhor. E Ele manda te dizer, não temas. A palavra de Deus, alguns estudiosos falam que tem 365 não temas na Bíblia. É um para cada dia. Então, todos os dias de manhã, na hora que você abre o olho, que você agradece o Senhor fala para vós, não temas. Eu estou contigo. No deserto, sem nada, muitos de nós teríamos desistido, entregado como se diz o jogo, falando, não quero mais, vou morrer aqui mesmo. Mas nós temos um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que cuida e que não quer nos perder. E aí Ele vai e Ele manda um recado. Não temas, não temas. Oh Deus, mesmo estando sem forças no deserto, nós devemos continuar clamando, porque o Senhor tem nos escutado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido em todo momento. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Quantas barreiras o seu choro tem chegado, mas nessa noite, as barreiras, seu choro ultrapassou todas as barreiras. O teu clamor ultrapassou tudo e chegou ao trono do Senhor.
Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Não temas. Cada dia, Deus fala para mim e para você. Não temas. A segunda coisa que eu aprendo aqui no deserto está no versículo 18, que fala assim: ponha-se de pé. O deserto, a ordem de Deus é levantar, erguer-te. Chega de ficar choramingando, chega de ficar sentado, chega de ficar prostrado. Nessa noite o Senhor fala para mim e para você: ergue-te, levante, eu estou contigo, não temas. Aleluias. Oh, glória a Deus. Amados, se nós ficarmos sentados, como que Deus vai nos usar? Ele tem grandes coisas para fazer através da nossa vida. Mas eu preciso me colocar de pé. Está difícil? Tá. Mas o Senhor está falando: não tema, eu estou contigo. Levante. Levante. Vamos. Temos muita coisa para fazer. O tempo está acabando. Jesus está voltando. Se eu e você não nos posicionarmos, nós vamos ficar para trás. Nós precisamos ficar de pé. Erguer. Erguer. Levanta. Sabe, nós estamos vivendo em um mundo que é muita coisa para a gente fazer. E acaba a gente ficando sem tempo. Para Deus. Porque para as outras coisas a gente dá um jeito. Mas muitas vezes para Deus, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu jejuar essa semana não tem nada, né? Não tem noite do caldo, não tem nada, então não precisa jejuar não, né, pastor? Para quê? A vida do cristão é oração e jejum. É todo dia, é todo momento. Nós não podemos deixar para depois e acomodar. Porque a gente vai, eu não oro hoje, eu não vou na igreja hoje, e aí amanhã também eu não vou. Amanhã tem estudo aqui, aí eu não venho. Amanhã tem, não venho. Quando você vê, você está o quê? Parado, prostrado, sentado. E não é isso que o Senhor nos chama nessa noite. O Senhor me chama e te chama para levantar. Se colocar e falar com o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, como o Senhor deseja. Me ajuda, Senhor. Talvez está difícil. Clame a Ele. Ele ouviu a voz de Ismael e Ele ouve o seu clamor. Levante. Só que não é só você que levanta. O texto fala para nós: ponha-te de pé, levante o menino aí onde ele está. Deus está falando para você levantar. Mas não é para você ir sozinho. É para você também levantar aquele que está caído. Talvez na sua família, o seu filho, o seu esposo, algum ente querido está desanimado, prostrado. Ei, você é espelho da sua família. Se ele também te vê dessa forma, ele vai falar assim: mas para quê? Ela também está assim. Mas nessa noite, Deus está renovando, Deus está restaurando, Deus está curando. E vocês vão sair, nós vamos sair daqui, levantados com força. Para quê? Para pegar, aleluias, aleluias. Para levantar aquele que está caído. Porque ele vai olhar para nós e falar assim: ela, mesmo com problema, ela passando por isso, passando pela enfermidade, ela está de pé e ela está indo. Então eu também vou, porque o mesmo Deus que faz nela vai fazer na minha também. Você é exemplo. Nós somos exemplo. As pessoas olham para nós, olham para a nossa vida, e o que ela vê? Eu não vou no culto hoje não, que eu estou com dor de cabeça, eu estou passando mal.
Ou aqui é o quê? A casa do Pai. É o Pai que tem o quê? Cura. É o Pai que restaura. Se você não vem até Ele, você prefere ficar em casa. É aqui que você recebe. A fonte da água da vida é Jesus. Ele jorra água viva para todos nós. Para curar, para libertar, para limpar. Mas eu preciso fazer a minha parte. Estar de pé. Juntos. Imagine, todos nós firmes. Se um balança, o outro vai lá, segura, fala, não, pera, vamos. E vai todo mundo romper. E o Senhor vai se alegrar tanto da minha e da sua vida. Porque nós vamos estar unidos. Seguindo, o caminho da promessa. A casa do Pai lá no céu. Eu não sei você, mas eu quero estar lá. Em nome de Jesus. Então vamos juntos. É um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Tem uma frase, eu até escrevi ela aqui, que fala assim: quem passa pelo deserto murmurando, morre no meio do caminho e não vê a promessa. Mas quem passa pelo deserto adorando, chega do outro lado e vê a promessa. O povo de Israel no deserto murmurou, reclamou. E o que aconteceu? Eles chegaram na promessa? Na terra prometida? Não. Os filhos deles chegaram. Somente Josué e Caleb daquela geração. A murmuração nos afasta de Deus, amado. Imagina, Deus escutando a gente murmurando. Não. Senhor, está difícil, Senhor. Chega. Nesta noite, vamos nos posicionar de pé, firmes, um com o outro, para que a gente possa, junto, chegar na terra prometida. Amém? Glória a Deus. Tem mais. Outra coisa que eu aprendo no deserto. O deserto, ele renova as nossas promessas. Renova as nossas promessas. Quando a gente vai ler o texto de Agar, volta um pouquinho no capítulo 16. Gênesis 16. Aqui foi onde que eu comecei falando que Sara fala com Agar para se deitar com a sua serva para ter um filho. E assim faz e nasce Ismael. Só que, antes disso, quando ela ficou grávida, ela começou a olhar para Sara assim, com aquele olhar assim, eu estou grávida, você não está. Eu estou grávida do filho que ela achava que era da promessa, mas não era o filho da promessa. Mas Sara ficou muito irritada. E aí falou com Abraão, manda essa mulher embora. Abraão falou, mas ela é sua serva, faça com ela o que você quiser. E aí ela humilhou Agar muito. E Agar pegou e fugiu para o deserto. Ao deserto na vida de Agar. Mas Deus tem um propósito, amém? E o que Deus tem, Ele vai cumprir. Então o anjo do Senhor chega para Agar e pergunta para ela. Agar, serva de Sarai, versículo 8. Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe disse, volte para sua senhora e sujeite-se a ela. O anjo do Senhor disse também, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que tão numerosa não poderá ser contada. A Deus liberando uma promessa que ela também teria. Aumentarei em muito a sua descendência. Aí agora, quando a gente está aqui no capítulo 21,
que Deus faz? Deus lembra da promessa. Mesmo o tempo ter passado, Agar pode ter esquecido. Porque ela não clama ao Senhor pela promessa. Mas Deus não esquece da sua palavra. Não esquece. E Ele faz cumprir. Muitas vezes, isso acontece nas nossas vidas, quando passamos por algum deserto. Nós esquecemos das palavras liberadas para nós. Nós esquecemos que o Senhor deixou um não temas para nós. Porque nós olhamos e focamos no nosso problema. Focamos somente naquilo que nós estamos passando. Mas nós esquecemos que tem um Deus que cuida de nós. Mas nessa noite, Deus está trazendo aos nossos corações: não temas, levante, não se prostre, porque eu sei aquilo que eu tenho para você. Mas você precisa se colocar. Você precisa fazer a sua parte. Eu já liberei. Mas e você? Já está pronto para receber? Talvez você está passando pelo deserto. E eu falei no início, o deserto é a escola de Deus. Deus precisa nos preparar para nós recebermos o melhor dele. Talvez ainda o nosso caráter não está 100%. Talvez ainda existem coisas em nós que nos tire da presença. Talvez o dinheiro, talvez o trabalho, talvez a família. Tantas coisas eu coloco em primeiro lugar. E Deus? Deus está onde? Se você está de pé, se você está respirando, é porque Ele permitiu. Porque ainda não chegou a sua hora. Porque na hora que cantar a sua senha, não pode chorar, pode espernear, fui. Deserto é tratamento. Tratamento de caráter. É lugar onde nós somos forjados. E isso dói. Isso incomoda. Mas é necessário para que nós possamos crescer e amadurecer em Senhor. É nele que nós precisamos buscar. O nosso entendimento, o nosso conhecimento é nele. Amados, o pastor hoje, agora no dízimo, estava falando da rádio. Glória a Deus, né? Deus tem feito maravilhas naquela rádio. Você que pode, vem participar conosco. É um momento tão especial que Deus proporciona naquela rádio. É tanto ensinamento. Ninguém entra lá preparado, não. A gente até tenta, mas não flui, não. Mas na hora que a gente senta lá, que a gente se coloca, fala, Espírito Santo, é o Senhor. Oh, e o Senhor faz maravilhas no nosso meio lá. Venta de vez em quando. Hoje foi tão maravilhoso, né, pastor? Nós falamos de Davi. Meu Deus. Perdemos a hora. De tão bom que estava hoje. Nós perdemos a hora. Amanhã nós vamos continuar. Então, você que está aí, venha. Participe conosco. Tira um tempinho. Vem aprender do Senhor. Aproveita as férias das crianças. Né? Vem. Deixa a criança lá assim. O pastor fica, você vem. O outro dia o pastor vem, você fica. Vem participar conosco. Porque é gostoso. É crescimento, é amadurecimento no Senhor. Através da palavra. Não é nada nosso, é dele para nós. É a palavra que vai saltando assim aos nossos olhos. Nós precisamos disso, o amadurecimento. Talvez o problema que você está passando, a Deus vai revelar para você assim, num dia de rádio, como quem não quer nada. Deus te dá o direcionamento. Você fala, mas eu tenho... Deus tem as maneiras de agir. Ele só espera um coração
que esteja disposto a obedecer e a cumprir aquilo que Ele quer. É um coração, amado, disposto. Tem alguém que tem um coração disposto nessa noite para servir ao Senhor? Glória a Deus. Então o Senhor vai usar. Prepare-se, se coloque. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que o deserto abre os teus olhos e te faz enxergar a provisão. Oh, glória a Deus. Enquanto Agar estava lá chorando, se afastou do filho, ela não conseguia ver as maravilhas que estavam ali. Aquele vale, como é que chama? Oásis de água, perto de onde eles estavam. Talvez na sua caminhada também esteja assim. Talvez você está aqui como Agar, como Ismael, sem provisão, acabou. Não tem. Pastora, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei não, mas Ele sabe. Ele sabe. E Ele manda te dizer em João 4:14. João 4:14. Aleluias. Vamos a partir do 13. 13:14. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluias! Aleluias! A partir do momento que você se levantar, você sacudir a poeira e falar: Senhor, eis-me aqui. Deus vai abrir a sua visão e você vai ver a provisão. Aqui, ó, Cristo fala: venha em mim, eu sou a fonte de água a jorrar. E quem beber de mim não vai ter sede. Não fique com sede no deserto. Busque no Senhor a provisão. Ele é a água da vida. Ele é a água da fonte. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. O poço de água estava na frente de Agar. Mas as lágrimas e a vontade de desistir estava atrapalhando a visão dela. Que nessa noite, tudo que tem atrapalhado a nossa visão de enxergar a provisão do Senhor caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos ver o cuidado, a mão do Senhor, cuidando de cada um de nós. Oh, aleluias! Sabe, amados, pela fé, nós precisamos ver a provisão do Senhor. Pela fé. Nessa noite, olhe pela fé o seu casamento restaurado. Olhe pela fé o seu filho liberto. Olhe pela fé a porta aberta. Contemple a provisão do Senhor. Abra os teus olhos. Vai pela fé. Contemple a restauração da tua vida. A cura. Amém. Chega de ficar olhando o jarro vazio. Tem uma fonte, Jesus. E Ele está disponível para você e para mim. Que nós possamos ir junto a Ele. E por último, no deserto, Deus está conosco. Ele nos faz crescer. E Ele faz com que nós ganhamos novas habilidades. No versículo 21 de Gênesis 21, vamos lá. 21.
A partir do 20, perdão. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Não temas, levante-se, eu estou contigo. Deus vai nos fazer crescer a partir do momento que nós buscarmos a fonte da água, a partir do momento que nós buscarmos nele o pão, a partir do momento que nós buscarmos termos com ele intimidade, relacionamento. Ele vai nos fazer crescer nele e vai dar novas e novas habilidades, novos e novos talentos, para que possamos cumprir o chamado, o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Ah, meu amado, não perca essa oportunidade. Chega de ficar sentado, é o SSS, salvo, sentado e satisfeito. Não, agora se colocar de pé. Falar com o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Está difícil, eu estou no deserto, Senhor, mas eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. Eu sei que o meu caráter está sendo forjado. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nessa noite, Deus tem falado muito conosco. Levante-se. Talvez você está aqui nessa noite desanimado, sentado, né? Falando, Senhor, ó vida, ó céus. Mas nesse momento, Deus vai te dar a oportunidade de você falar com Ele, de você clamá-lo, porque Ele está ouvindo. E Ele está atento à tua voz. Então clame a Ele, busque a Ele. É o seu momento aqui nesta noite, de ter um momento só seu e do Senhor. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça, fale com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não. Aleluias. Glória a Ti. Senhor, o deserto às vezes é tão difícil. Mas o deserto não é motivo de derrota. Deserto é lugar de ensinamento. Deus vai nos forjando. Deus vai trabalhando em nós o nosso caráter. Vai tirando aquelas coisas que têm nos atrapalhado a chegar a Ele. Senhor. Deus não está no silêncio no deserto. Deus está agindo. E as promessas de Deus, amados, vão se cumprir. No tempo dele. No momento que Ele achar que está na hora. Que é o momento.